Alô, alô, câmbio, tá dando certo aí? Senhor Portão na área. Tava bom. Ravel, André. Vamos lá, continuando. Continuando de onde paramos. Como eu disse a vocês, como eu disse, alô, eu tô analisando a discografia dos Beatles e aí eu trouxe dois brinquedos meus para fazer essa análise. A caixa que saiu em 2009, com todos os discos dos Beatles remasterizados em estéreo, né? E a caixa que também saiu em 2009 com todos os discos remasterizados dos Beatles em mono, que não são todos, porque os três últimos discos dos Beatles saíram exclusivamente em estéreo, são os discos que a gente vai falar a partir de agora, né? Falei um pouco dos dois discos de 63, que é o Please Please Me e o With the Beatles. Falei dos discos de 64, que é o A Hard Day's Night e o Beatles for Sale. Falei dos discos de 65, que são o Help, trilha sonora do filme Help, e o Rubber Soul. Falei do disco de 66, que é o Revolver. Falei do disco de 67, dos dois discos, né, de 67 para que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Falei do Magical Mystery Tour, de dezembro de 67, que na verdade não saiu em 67, só saiu em 76. Fala, Gil, menor do Brasil. Não, Gil, eu não sou apaixonado pelos Beatles, não, eu sou estudioso. Desculpa aí, viu, chapa? Pelo final, Beatles é bom demais, macho. E agora a gente chega nos discos de 68 em diante. E aí a gente vai ver, que eu tô pegando aqui na caixinha. Cadê o danado? Aqui, achei. Aqui, ó. Ele em mono. Os caras eram malucos, ó. O contraste das outras duas capas, das capas anteriores, né? E a gente tem que lembrar que esse disco não saiu na Inglaterra, só saiu nos Estados Unidos, né? Portanto, você tem esse disco multicolorido e tal, com a capa riquíssima. Aí o disco que vem a seguir é esse aqui, né? Nada. Simplesmente o disco, o outro era Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esse aqui é simplesmente The Beatles, que vai ficar popularmente conhecido como o Álbum Branco, né? Álbum Branco de 1968, que é um outro disco espetacular, né? Que eu brinco sempre, tá aqui ele, né? O Álbum Branco, na versão estéreo. Eu brinco sempre porque aqui, ó, vocês veem, não, a caixinha toda bonitinha, ó. Eu ouço pouco esses discos porque eu tenho medo de rasgar, mas eu ouço só no computador. Tudo bonitinho e tal. As encartes. Depois que eu terminar essa live eu guardo tudo de novo, vou botar na minha estante para não mexer mais, certo? E esse disco, ele tem alguns elementos. Um dos grandes fatores de união dos Beatles era o seu empresário. Diogo, meu chapa. Muito bom. Mais um que é uma responsabilidade de falar, ó. Eu acabo entendendo Beatles pra caramba. Macho, essa caixa aqui é de maroca, não se dá, não se vende e nem se troca. E em 67 o empresário dos Beatles, o Brian Epstein, ele falece. Ele tem um overdose de medicamentos para dormir e vem a falecer. Isso vai ser um dos elementos que vai ser desagregador para os Beatles e vai ser refletido nesse disco, porque o Brian era meio que tipo um irmão mais velho dos caras, conduziu os Beatles ao longo da carreira, e sem a figura do Brian eles ficaram meio que sem esse líder. E aí nesse período o John Lennon ele
Eu ia ser venenoso dizer que ele teve dois problemas, mas não. Ele vai começar a ter um problema muito sério, que é o problema dele com as drogas, especialmente com o LSD, que vão começar, e com a heroína, vão começar a sair do seu controle. E ele vai conhecer a Yoko Ono. Então ele meio que se desliga dos Beatles, né? Ele tá lá meio que por força da obrigação. E o Paul McCartney, que é um workaholic, né? Um cara que é viciado em trabalho, ele naturalmente vai assumir esse protagonismo. E aí sim, André, vai começar aquilo que você me perguntou mais lá atrás. E aí sim vão começar a gerar as tais ciumeiras, certo? E aí aqui os quatro eles vão começar a se desentender artisticamente, se desentender pessoalmente, e o disco vai, de certa forma, ser um reflexo desse desentendimento. Tanto que pela primeira vez, por exemplo, eles vão gravar lá em Abbey Road em estúdios diferentes. Eles sempre gravavam no mesmo estúdio e tal. E em vários momentos, durante a gravação desse disco, vai ter situações em que o John Lennon está gravando as guitarras. Falar também por conta do lance do estéreo, né? Que as gravações podiam ser separadas, tem isso também. Mas vai ter momentos em que o John Lennon vai estar gravando as suas guitarras, as guitarras dos arranjos de uma determinada música. No estúdio, o Paul... Não, mano. Era Yoko, não. O Paul vai gravar o baixo no outro estúdio. Enfim, cada um no estúdio, né, por uma questão de dinamizar o processo, mas também porque estava começando a ficar difícil... Vai ficar difícil o relacionamento entre os quatro, né? O disco ele vai ter um problema porque as vaidades vão começar a aflorar. Um disco é um disco duplo e o fato dele ser duplo é legal, mas também é um problema, porque o disco ele vai ter muitas informações, tem muita música massa. E eu digo sempre que se eles estivessem em outra vibe, se eles estivessem na vibe pelo menos, por exemplo, de 65 ou até mesmo de 67, se eles tivessem isso, exatamente, o Diogo está dizendo aí, eles deixam de gravar como banda e passam a gravar como música de apoio uns dos outros, é por aí. Se eles estivessem na vibe ainda de 67, 66, 65 e tivessem tido o altruísmo, a capacidade de entender e conseguir condensar o disco e tirar das, sei lá, 30 músicas que tem aqui, tirar 14 ou 15, esse teria sido o maior disco da história do rock. Certo? E aí, como o disco ele fica muito inchado e vão ter muitas informações, ele meio que se perde. Mas é um disco espetacular, mesmo assim. Mesmo assim, eu vou fazer, como aqui nessa a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu vou fazer aqui algumas pontuações. Certo? Eu vou tirar aqui o encarte, ver se vai dar para vocês verem aí, ver se eu acho o encarte. É uma pena o disco ter sido concebido nessa vibe, porque ele poderia ter sido o melhor e maior disco da história do rock, mas não é. Aí no LP, esse encarte ele é gigantesco. Esse encarte, até hoje eu tenho pena porque não fiz ele em quadro. Eu devia ter feito ele em quadro. Vocês imaginam que isso é de um CD? Vocês imaginam isso, esse encarte? E aí atrás, de novo, todas as letras das canções e tal. Né? Como teria sido espetacular se esse encarte... pensar esse encarte no LP. Né? É massa demais. E vou já falar de Revolutionary. E aí vamos aqui a algumas observações. O disco é pancada de rock and roll, especialmente o primeiro disco, como eu disse, ele é um disco duplo, né? Back in the USSR, Dear Prudence, que é espetacular. E aí você tem Glass Onion, que é uma música bem The Doors. Quem se liga no som do The Doors e não entendi, Newton Mar, como assim, qual seria o melhor da história do rock, o melhor disco da história do rock? É isso que tá perguntando? Mas enfim, depois eu vejo o que é que o Newton Mar quis perguntar. Ou é o melhor dos Beatles? Pra mim, pessoalmente, o melhor disco da história do rock e o melhor disco dos Beatles são um só, que é o Abbey Road. Certo? Não sei se você perguntou. Pra mim, o Abbey Road é o melhor disco dos Beatles e é o melhor disco do rock. Entendeu? Mas enfim, se você ouvir, por exemplo, uma banda que eu curto muito, que é Glass Onion, uma banda que eu curto muito, que é The Doors. Glass Onion, cara, é uma música que podia ser do The Doors. Você vê também o quanto os Beatles eram modernos e o quanto os Beatles influenciavam a galera. Né? Eles estavam antenados com o som que a galera estava fazendo,
bebia do som que essa rapaziada fazia, difícil, é. Mas aí vai, Rony, as minhas percepções pessoais, né? Quando eu respondo essa pergunta. Por isso que é o melhor e não o maior. A primeira dama tá na área. E, como eu estava dizendo, sim, como eles bebiam do que a galera estava fazendo, mas como eles também influenciavam a galera. De modo que essa música Glass Onion é uma música que podia ser do The Doors tranquilamente. Né? E aí você tem aqui uma música simplesmente espetacular no primeiro lado, que é uma música que o George Harrison ele faz o seguinte, ele já tinha dado esses sinais, mas ele em 68, ele chega pro Lennon McCartney e diz assim, ó, meu irmão, galera, é o seguinte, e o maior disso do Elvis, o Elvis ele não tem... Porque o Elvis, os Beatles criaram isso, a partir disso aqui, os Beatles criaram, vai focando, vamos mudando o tema da live, vamos, macho. Os Beatles criaram, Rony, mas o The Doors não tem um disco... Vou fazer depois uma live sobre a discografia do The Doors. Não tem um disco do tamanho dos Beatles, não. O que eu vou dizer? Porque os Beatles criaram a ideia do disco como obra de arte. Entendeu? Do disco como algo que você escuta o disco. E o Elvis ele só vai ter isso a partir ali, né, influenciado pelos Beatles, porque o Elvis influencia, mas influenciou. Ele só vai ter isso a partir de 69. Ele vai ter alguns discos conceituais, são o disco de 69, Back in Memphis, e o disco dele Country de 71 e tal, tá? Mas o Elvis ele tem importante dele um disco de 56 que é o Elvis, chamado Elvis, que é o primeiro disco dele, que é o primeiro disco que traz o rock como objeto de mercado, entendeu? Rock como objeto de mercado. Mas isso é tema para outra live. O álbum, o disco como um objeto, como um produto a ser consumido por inteiro, quem cria os Beatles, o disco é esse aqui, certo? O disco é esse aqui. Esse se perdeu, o álbum branco se perdeu na briga dos Beatles, poderia ter superado isso, mas não supera, certo? Isso, disco pro mercado, pop, disco pro mercado. O Elvis de 56, ele apresenta o disco como um elemento a ser consumido pelo rock, né? Aquela ideia de você ter um disco de uma banda de rock. E o Sgt. Pepper's apresenta o disco de rock como uma obra a ser entendida como arte, entendeu? Mas enfim, eu tava falando, sim, do álbum branco. E aí tava no álbum branco... porque a galera vai perguntando, eu querendo falar... Eu não acho que o Pet Sounds tem essa característica. Eu acho que os Beach Boys, eles tentam esticar. Eu acho o Pet Sounds um disco solto, né? Nesse aspecto, ele não consegue se ligar. É um disco espetacular, mas não se liga como liga o Sgt. Pepper. Mas enfim, motivo para outras. While My Guitar Gently Weeps é o disco em que o George Harrison chega pro Lennon e pro McCartney e diz: ó, meu irmão, foi-se o tempo em que vocês eram melhores que eu, né? Eu agora tô no mínimo pau a pau com vocês. No mínimo pau a pau com vocês. E a música é brilhante, espetacular, incrível. E conta com a presença luxuosa de uma das figuras que vai ser uma das figuras mais importantes da biografia do George Harrison, que é o Eric Clapton. O solo de While My Guitar Gently Weeps é feita pelo Eric Clapton e é muito provavelmente junto com o Sun, enfim, o Here Comes the Sun, as músicas mais fodásticas da discografia dos Beatles, que não é nem do Lennon e nem do McCartney. While My Guitar é espetacular. Aí, Happiness is Warm Gun, que é uma música que vale a pena ser pontuada, porque essa frase é uma frase que Happiness is Warm Gun a felicidade é uma arma quente, que foi trazida pelo Belchior em 79, que é outra live. Trazida pelo Belchior em 79, quando ele faz uma música em homenagem ao John, que é um dos grandes ídolos. O Belchior, ele cita na música comentário a respeito de John. John, eu não esqueço, a felicidade é uma arma quente. Que muita gente pensa que essa é uma frase, o Belchior era um frasista, que essa é uma frase original do Belchior, e não é. É uma homenagem do Belchior ao John Lennon, que era um outro frasista, né? Que é o título dessa música, Happiness is Warm Gun, né? E é uma homenagem do Belchior ao John, portanto é uma frase dos Beatles, que por sinal também não é do John Lennon. É uma frase que ele leu num livro em inglês, é uma frase hindu, né? E que não se sabe bem ao certo qual é a origem, mas é uma frase, é o título de um livro que ele leu quando eles estavam
na Inglaterra, num retiro espiritual, certo? Happiness is Warm Gun, que tem essa relação com a MPB por conta dessa citação do Belchior. Aí você tem Rocky Raccoon, Why Don't We Do It in the Road, I Will, Julia, que é uma música lindíssima, com certeza, uma música lindíssima que o John Lennon faz em homenagem à sua mãe. Depois Birthday Year Blues, que é uma música fantástica, dos Beatles. Tem Helter Skelter, que muitos dizem ser a mãe do heavy metal. Há também uma disputinha aí entre os Beatles e o The Who, né? Entre os Beatles e o The Who, mas muitos dizem que Helter Skelter é a mãe do heavy metal, né? Uma música pesada, uma música pancada que o Paul McCartney executava até um dia desse. Aqui nos shows que eu fui do Paul McCartney, nos 4 shows que eu fui, me impressionou porque ele tem a coragem, né, de interpretar essa música. Aqui no Castelão interpretou, deu uma desafinadazinha e tal, mas é uma música muito massa, né? Mas faz parte das raízes do heavy metal, né? Junto aí com o The Who, certo? E aí a gente tem ainda Revolution uma versão mais quase que acústica, que o John Lennon depois não vai achar legal. Ele vai ter também uma dubiedade sobre a letra. Era uma música de cunho político, e que o John Lennon estava em dúvida se ele iria aderir aos debates mais violentos ali no ano de 68, né? Se a revolução pela via da violência, se eles iam aderir ou não. E aí eles vão gravar no disco uma versão mais light, mais acústica. E na letra acústica o John Lennon diz que a gente conte comigo, se a revolução tiver que partir para a violência, conte comigo. Mas aí ele diz que semanas depois ele vai aderir à ideia realmente do pacifismo, e na versão mais rock, e o interessante é que a versão mais acústica, ele fala positivamente da ideia de participar da revolução com o uso da violência. E na versão mais rock and roll, que é aquela que tem aquele solo de guitarra mais rasgado e tal, ele diz: tô fora, né? Se a revolução for feita a partir do pacifismo, conte comigo, mas se for feita a partir da violência, eu tô fora. Em pouco mais de uns 15 dias das duas gravações, ele muda de ideia e muda também a letra, certo? E falou, o Granilton marchou, meu irmão. Valeu. Salvei a primeira, vou salvar a segunda também. Daniel, meu chapa, outro bitomaníaco aí de carteirinha. E aí tem um experimentalismo maluco do John Lennon com a Yoko Ono, chamado Revolutionary, que eu não sei nem dizer o que é essa música. São sei lá quantos minutos, 9 minutos de zoada, de gritaria, de perturbação do John Lennon, da Yoko Ono. O Humberto Guest, que tem uma frase que ele diz: o percussão ao som de Yoko Ono. Eu só penso nessa música quando o Humberto compôs essa parada. E aí, enfim, infelizmente é um disco que se tivesse sido condensado, ele seria muito provavelmente o maior disco da história do rock, né? O maior disco da história dos Beatles, enfim. Mas não foi, é um disco às vezes confuso, com muitas informações, e que reflete muito essa briga de ego, tipo assim: eu não tiro essa música se você não tirar, tem que tirar essa música, mas se você tirar essa, tem que tirar essa também, eu não abro mão de tantas músicas minhas. E a partir daí, o próprio Ringo Starr fala que o ambiente em estúdio, ele vai se perder, vai ficar chato, vai ficar desgastante. O George Harrison vai dizer isso também, e isso vai contribuir para os 2 anos finais, né? Os 2 anos finais que são, inclusive, eu não vou dar mais para mostrar, porque eu botei os CDs em cima do disco, do livro, que são inclusive a temática desse livro que eu mostrei, a batalha pela alma dos Beatles, tá? E que são os anos realmente mais desgastantes, em que eles vão trazer uma série de descontentamentos pessoais para o estúdio. E aí eu vou continuar na ordem cronológica. Apesar desses discos terem sido lançados depois,
Esse foi gravado primeiro, em 69, em janeiro de 69, e esse na segunda metade de 69. Mas só que eu vou explicar, esse projeto ele foi arquivado, e apesar de ter sido gravado em 69, só foi lançado em maio de 70. E esse aqui foi gravado em agosto de 69 e lançado em setembro de 69. Então esse foi gravado primeiro e lançado depois. Por isso que eu vou falar primeiro dele. Let It Be. Tá? A ideia inicial era gravar um documentário, né? A capinha clássica, todo mundo conhece, né? A ideia era gravar um documentário, e esse documentário seria composto de quê? A filmagem de todo o processo de produção de um disco dos Beatles. Iria se chamar Get Back, que é uma música do Paul McCartney, que é um clássico dos Beatles e tal. Get Back em alusão à história de voltar. Eles iam voltar às origens, compor os 4 juntos num estúdio e tal. Ah, tá, massa, valeu. Show. Valeu, Fernando, seja bem-vindo. Exatamente, é porque é muita gente falando e eu às vezes me perco. Mas o Emerick vai sair aí, mas show. Exatamente. É muita informação, eu vou falando e esqueço de ler os comentários. Mas vocês vão contribuindo aí, vão comentando e vão contribuindo. São muitas informações, às vezes passam batido, mas os comentários engrandecem a live. Porque eu vou lendo, eu vou pensando e vou olhando, aí às vezes aí sai o foco. Mas enfim, a ideia era voltar às origens. Os 4 no estúdio, né? A experiência com o álbum branco tinha sido terrível. Então a ideia era voltar os 4 para o estúdio e voltar àquela história de compor todo mundo junto, né? Como havia sido nos discos anteriores. Por isso o lance lá de Get Back. Então eles iam gravar o processo de composição, de gestação mesmo da música, que iria combinar com um show, um mega evento, e o LP que seria lançado. Nada deu certo, foi um fracasso total. Os caras falavam do ambiente de estúdio, que era um ambiente frio inclusive da temperatura, fria e frio o ambiente entre as pessoas. Não era o estúdio que eles estavam acostumados a gravar em Abbey Road, era o estúdio da Apple, que é a gravadora, que é editora e depois virou gravadora dele, o selo deles, né, o selo Apple, era o estúdio da Apple que eles haviam alugado em Londres. E aí tem um grego, Mazdas, um amigo do John Lennon, que ele tinha feito umas promessas, o John Lennon gostava dessas loucuras, de transformar o estúdio num mega espaço de reverberação de som, e encheu o estúdio de umas lâmpadas, e ficou uma merda, e os outros 3 não gostaram, né? E o John Lennon impunha a presença da Yoko Ono nas gravações. A Yoko dava pitaco sobre a gravação dos discos. O George Martin fica pé da vida e vaza da produção, porque eles tinham um acordo entre eles que as músicas, acontecesse o que acontecesse, elas passavam pela ingerência só de 5 pessoas, os 4 músicos e o George Martin produtor, e a Yoko ficava lá dando pitaco daquilo e daquilo outro, nas letras, nas melodias. Enfim, isso vai enchendo o saco dos 4. O Paul McCartney, o cara ele vai chegar num momento em que ele está tão obcecado pela construção das ideias melódicas e das ideias musicais, que ele vai se transformar num cara chato, intragável, e as câmeras filmando a tudo vão registrar brigas deles entre si, especialmente brigas do George Harrison com o Paul McCartney. George Harrison chega a abandonar os estúdios de gravação e tal, anunciar que estava saindo da banda, e foi um fracasso, um retumbante fracasso, um mês perdido, né, nesses janeiro de 69. E aí, depois de uma semana da saída do George Harrison, os caras selam lá um acordo de paz, convidam o George Harrison para retomar. O Ringo já havia saído, abandonado a banda temporariamente no álbum branco. Os caras vão na casa do Ringo, enchem a casa dele de flores, pedem para ele voltar e tal. E aí o George aceita, contanto que eles voltem pro estúdio em Abbey Road, que eles voltem a gravar no seu ambiente, no seu habitat natural, né? Eles convidam um tecladista inglês,
cara chamado Billy Preston para participar das gravações, meio que para quebrar esse clima mais tenso. Mas a coisa de fato não funcionou. E aí, para meio que fechar, eles né, tentaram fazer esse show, tentaram que o show fosse no Teatro Opera Hall em Sydney, na Austrália, no Teatro Real de Londres, nada disso funcionou. E eles fizeram aquele show no teto do prédio da Apple, que é 30 de janeiro de 69, aquele show clássico deles no teto daquele prédio, que é a última apresentação ao vivo dos Beatles. O George Harrison vai fazer algumas exigências para participar desse show. Ele disse que não quer que nenhuma das suas músicas seja executada ali, e de fato não tem nenhuma música do George. Ele mal aparece, você vê que ele está meio mal-humorado, sempre que a câmera filma ele fica assim meio como que querendo se afastar, tá? E esse projeto ele foi arquivado. Só no ano seguinte, já na fase de dissolução da banda mesmo, é que a EMI vai resgatar o projeto, vai colocar um outro produtor, né, para produzir o disco, e inclusive vai gerar uma série de... Voltou aí? Tava pausado aqui, não sei porquê. Alô, babies, estou de volta, estão me vendo? Voltou aí? Alô, alô, som. Aqui disse que estava pausado, não sei se vocês estão me ouvindo. Se estiverem ouvindo, deu certo? Pois bem, aí como eu estava falando, o produtor que foi contratado com a anuência do John Lennon, especialmente do John Lennon, um cara americano chamado Phil Spector, ele vai mexer na estrutura das músicas, especialmente das músicas do Paul, Let It Be, and The Long and Winding Road. O Paul vai ficar iradíssimo, vai botar lá uns corais, umas cordas. Quem né, a gente ouviu muito essas músicas, quem lembra de Let It Be sabe que tem um coral que até destoa da sonoridade dos Beatles e tudo mais. Só nos anos 90 ou são anos 2000 que vai sair uma nova versão desse disco chamado Let It Be Naked, que é Let It Be Nu, com o George Martin, o filho dele, o Gilles Martin, o Paul McCartney, o Ringo Starr e o filho do George Harrison, Danny Harrison, e a Yoko Ono, que eles vão fazer uma produção mais enxuta, mais próxima daquilo que teria sido o disco, se não tivesse tido a ingerência do Phil Spector, né, se tivesse sido o tal projeto Get Back que acabou por ser arquivado. Tá? É um disco muito bom, inclusive, Let It Be Naked, eu gosto muito. É bem melhor do que o Let It Be original, diga-se de passagem, na minha opinião. Mas é um disco aqui muito bom, tem Get Back, que é um clássico dos Beatles, tem Let It Be, que dá nome ao disco, The Long and Winding Road, que é uma música fantástica, filosófica, do Paul McCartney, que fala, o Paul, o John Lennon, ele falava de maneira muito direta nas suas letras. As letras dele não tinham subterfúgios, mensagens subliminares. Eram letras muito, muito claras, às vezes até letras violentas para quem ele queria atingir. Ele vai fazer muito isso com o Paul nos anos 70. Já não, o jeito do Paul com o Paul era um jeito cheio de metáforas, de nuances, e essa música The Long and Winding Road é muito rica nesse aspecto, é uma das minhas músicas favoritas do Paul. A versão do Let It Be Naked eu acho lindíssima. Tem uma versão de um disco na carreira solo do Paul McCartney de 84, Give My Broadcast, blá 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 blá, um nome gigantesco em inglês, que eu também acho muito linda, tá? Mas tem I've Got a Feeling, que é uma música fantástica. Tem I'm Mine, For You Blue. É um disco Across the Universe, do John Lennon. Também é uma música com uma letra muito massa. É um disco que... Esses dois discos, o Álbum Branco e o Let It Be, são uma pena. Tem muito boas músicas, mas que eles trazem em si o reflexo do desgaste do relacionamento pessoal dos quatro. Né? E aí o grande finale, né? Que é o disco que é clássico. Clássico, que é uma capa que transcende o rock and roll, né? Que transcende a música. Uma capa simples, né? Acho que de tão simples ela virou espetacular. O disco chama Abbey Road. Abbey Road porque o estúdio em que eles gravavam se chamava Abbey Road. Essa rua se chama Abbey Road. E os caras não tinham ideia para a capa, estava estourado o tempo de pós-produção do disco. E o que é que vai ser a capa? Eles bateram umas fotos ainda na casa do John Lennon, umas fotos muito famosas,
em Tittenhurst Park, que seria onde eles tentaram que... sabe, por aí. Eles tentavam... Eles bateram essas fotos para ver se seriam capa do disco e tal, mas não gostaram do resultado das fotos. É a última sessão de foto dos Beatles, por sinal. E aí tiveram essa ideia, meu irmão, vamos atravessar a rua. Chamaram um fotógrafo, falaram com a prefeitura barra aí um pouco o trânsito, e em 10 minutos a foto desse disco foi batida. Eles fizeram, como diz o Matuto, uma vezada no sentido e outra vezada no sentido oposto, né? E bateram uma foto desse disco, e que pra mim é o melhor disco dos Beatles. Muito provavelmente porque eu acho que de maneira positiva. Isso é em setembro, né? Ia ser lançado em setembro agora, não sei se vai ser lançado por conta da pandemia, né, Fernando? O Get Back, que o Peter Jackson, o cara lá do Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis, ele, você bem daquele filme King Kong, dessa outra versão. Acho que é do Senhor dos Anéis também. Ele é autorizado por essa galera, ele fez também uma releitura do documentário Let It Be, né, que tem mais de 10 horas de material, e seria lançado em setembro nos cinemas. Eu não se sabe se vai ser lançado mais em setembro por conta da pandemia, mas está pronto e vai sair já, certo? Voltando pro disco, muito provavelmente, deduzo eu, pelos caras já estarem meio que desconfiando que era o último disco, os caras resolvem fazer o Canto do Cisne e tipo fazer assim, meu irmão, já que vai ser o último, vamos botar para F. E botaram, né? Eles chamam o George Martin de volta. O George Martin diz que só voltava se a harmonia, isso, exatamente, do Hobbit também, se a harmonia em estúdio ela fosse minimamente preservada. E os relatos são de que isso de fato aconteceu durante a gravação. As sessões de foto na gravação desse disco pelo menos passam a impressão, a não ser que os caras, além de tudo, fossem atores. Quando eu vejo as fotos das sessões de estúdio em que esse disco está sendo gravado, são fotos que passam ali um ambiente, inclusive, de camaradagem, de amizade. Porque os caras eram amigos, eles estavam brigando por questão de grana, de ego, de vaidade. Enfim, mas são fotos até agradáveis de se ver, que entram em contraste com a briga que vai acontecer logo em seguida. É meio como se eles fizessem uma trégua, né? E isso se reflete na sonoridade do disco. Como o ambiente pesado se reflete na sonoridade no ambiente do Álbum Branco e do Let It Be, o bom clima e o bom ambiente se refletem na sonoridade, né, na forma agradável como se ouviu o Abbey Road. Aí você tem Come Together, que dispensa apresentações, né? Eu não sei se é a música em que os Beatles estão no auge da sua capacidade técnica, às vezes eu acho que sim, quando eu escuto. A bateria do Ringo é fantástica, o baixo do Paul McCartney nem se fala, as guitarras do George e do John, né? Aí Oh Darling, muito massa. Oh Darling, ela meio que ficou uma musiquinha meio mela cueca durante um tempo, porque fizeram uma versão de Oh Darling para aquele disco aqui no Brasil, Década Explosiva, que tem aquele casal correndo na praia, e é um disco massa para se ouvir, mas tirou um pouco do peso da música, que é um blusão com o Paul McCartney gritando. E depois dessas remasterizações, o Darling voltou a ter o peso que eu acho que ela merece. As contribuições do George Harrison são algumas das contribuições mais definitivas para os Beatles, né? Something, que é uma música estupenda, né? Uma música estupenda. E com certeza, vamos fazer isso aí, meu chapa, grande Kleber. E também brilhantemente bem executada. Ano passado esse disco fez 50 anos e saiu uma edição de luxo, e que aí tem uma versão só com os strings, né, que são as cordas de Something. É lindíssimo o trabalho do George Harrison, é lindíssimo o trabalho do George Martin na produção das cordas. O baixo do Paul McCartney, sim, é brilhante, é brilhante. Tem uma versão emocionante desse disco num show em 2000, em homenagem ao George Harrison, que havia acabado de falecer, um show que o Eric Clapton realiza em tributo ao George Harrison, e o duo do Paul McCartney com o Eric Clapton em Something é também espetacular. Here Comes the Sun, né, que é incrível. E aí depois o lado B do disco, John Lennon, depois, durante os anos 70, o John Lennon ele vai ter algum desdém com as coisas que o Paul McCartney produzia, reflexo
do temperamento do John e das brigas entre eles, eu acho que se o John não tivesse falecido, não tenho como saber, mas se ele não tivesse falecido, na década de 80 e 90 ele ia dizer muita besteira que ele falou. Porque nos anos 70, motivado pelo seu gênio, rancoroso, e ele era muito mordaz nas palavras, ele falou muitas injustiças e bobagens acerca daquilo que era produzido foi produzido pelo Paul McCartney com a marca dos Beatles, né? E aí o tempo não permitiu, a vida não permitiu que ele fizesse uma reflexão e que ele até que se desculpasse publicamente. Em 80 ele vai dar uma entrevista à revista Playboy, sinalizando essa trégua com ele mesmo, com as mágoas, e já vai começar a falar de forma mais amena. Mas enfim, a segunda parte do disco, que para mim é a melhor parte, é uma parte que tem a marca do Paul McCartney e que fala, e que conecta as canções, meio como também uma ópera rock, que as canções elas meio que vão ser monotemáticas, a partir de já tem com I Want You, Here Comes the Sun foge um pouco, mas Because You Never Give Me Your Money, Something, Mina and Mr. Mustard, Politan Pen, enfim, até o final, aquele final deslumbrante, né, com Golden Slumbers, Carried Away e The End, né, mas o John Lennon durante os anos 70 vai criticar e dizer que é uma bobagem, que as músicas não tinham nada a ver umas com as outras, e que era uma miscelânea do Paul se achar pseudo-artista e tal. Tema para outra live. Mas eu acho a segunda parte espetacular, tá? E uma viagem de se escutar, musicalmente riquíssima. Ele tem um teclado Moog que depois vai ser muito utilizado pelas bandas psicodélicas dos anos 70. É a primeira vez que esse teclado é utilizado no rock, é nesse disco Abbey Road. Vai dar uma característica muito marcante, especialmente para esse lado B, né, com essas composições que se interconectam, e dá a esse disco uma característica incrível. É o meu disco favorito. Eu disse, o melhor disco de se escutar, ainda acho que é o A Hard Day's Night, mas o melhor disco conjunto é esse aqui. Certo? Beleza? E aí, nos anos 80, em 87, quando foram unificar a discografia dos Beatles, né, como eu falei, eles lançaram 2 discos que contemplavam as músicas que não estavam nos discos dos Beatles, chamados singles. Aquilo que eu falei, que eram músicas que eram lançadas para chamar o disco, né? Os fãs eles eram convidados no mercado, né, para comprar 2 vezes. O cara ia lá, comprava o single com 2 músicas, semanas depois comprava o disco. E aí você tem o chamado Past Masters. Ele em CD, ele tinha uma versãozinha branca e uma versão preta. A versão preta com os singles mais antigos, mais da primeira metade dos anos 60, e a versão preta com os discos mais da segunda metade dos anos 60. Tá? Aí essa aqui é porque é a versão que veio na caixa e tal, com os dois CDs. Como é? Por cometer uma heresia, indique um álbum indispensável para alguém se iniciar em um monte de disco. Tá, tu quer um disco dos Beatles, né? Eu acho que é o Rubber Soul, é o de 65. Cara, eu nunca ouvi Beatles, eu quero ouvir Beatles e gostar, é esse disco aqui, ó. Certo? Rubber Soul. E aí depois ele vai ouvir esse, depois ele vai ouvindo os outros. Certo? Mas um disco, na minha opinião, pro cara ouvir Beatles e ficar, eita porra, os caras são bons, é esse. Certo? Porque o som já não tá mais tão bobinho, tão banda de baile da primeira metade, e não tá tão maluco quanto o som da segunda metade. Tá no ponto para alguém que nunca ouviu Beatles ouvir e achar massa, entendeu? Não tem essa coisa que é um som que, para um ouvido de quem nunca ouviu, talvez não soe muito legal, que tem no álbum branco, que tem no Abbey Road. Certo? E aqui a gente, como eu estava dizendo, tem alguns dos clássicos também dos Beatles, especialmente na primeira metade. E na segunda metade também, ó, tem From Me to You, né? She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, This Boy, né? Rubber Soul. This Boy, Rubber Soul é fantástico. Algumas músicas, I Feel Fine, que são músicas que fizeram muito sucesso, mas que não estão em nenhum disco oficial da discografia inglesa.
E aí no PS Masters número 2, clássicos como Day Tripper é espetacular, We Can Work It Out, Paperback Writer, Rain, Lady Madonna, Hey Jude, que é clássico atemporal, né, que tem algumas histórias interessantes com essa música. A Revolution que eu falei, mais pancada, mas que o John Lennon nega a questão da ação direta e fala mais do pacificídio, né, mano? Da paz, enganchou a palavra. Don't Let Me Down, Old Brochure, Across the Universe, enfim, Let It Be, que é a versão do single, que tem um outro solo e tal. Então é também muito legal e faz parte da discografia oficial, certo? Como eu disse para vocês, são 11 discos em estúdio, sendo 10 da discografia inglesa, 1 da discografia americana, e esses 2 discos que compõem os singles. Beleza? Falei tudo. Pensei que ia falar em 1 hora, acabei falando, foi em quase 2. Pacifismo, quase não sai, mano. Ô, onda. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. São muitas informações. Na verdade, dava pra fazer uma live de 2 horas de cada disco. E eu tentei falar em 1 hora, não consegui, tô indo pra 1 hora e 40, né? E ainda faltou um monte de coisa pra falar, especialmente da segunda metade, que são muitos detalhes, tá? Valeu, grande Kleber, obrigado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer outras, de outros artistas que me agradam. Mas enfim, cenas para os próximos capítulos. De gente aí da... Vou deixar gravado. Valeu, obrigado, gente. Pois é, tem o álbum azul e o vermelho, tem o One, tem o Anthology, tem BBC, tem o de Los Angeles, né, no estádio lá em Los Angeles, mas como é o nome lá? Agora eu me esqueci do estádio lá em Los Angeles, que o The Doors tem um disco lá também. Hollywood Bowl, tem o Hollywood Bowl, tem muita coisa, mano. Tem muita coisa. Né? O cara pediu pra tocar os... Aí, macho, aí vai pra uma terceira live, mas se eu for tocar, mano, tem que parar. Uma live de mais de 1 hora, mano. A live era pra ser só uma. Se eu tocar, não me aguento tocar só uma, não, mano. Vou fazer uma live só tocando Beatles depois. Fazer uma live tocando... Pô, eu tô tocando uma. Tem o X-Stadium também, o show do X-Stadium. Hollywood Bowl, X-Stadium, Live at BBC. Os caras pedindo pra tocar uma. Então vou pegar o violão, tocar uma. Mas enfim, são muitos temas, são muitas coisas para falar dos Beatles. Tem a carreira solo também, que é muito massa, que dá para fazer altas lives, né? Tem um projeto maluco que eu tenho aqui no computador, que depois eu vou compartilhar com vocês, que que eu chamo de Imagine, é uma invenção minha. É que se os Beatles não tivessem acabado, né, como é que teriam sido a discografia deles nos anos 70, entendeu? Como é que teria sido a discografia deles nos anos 70? Aí o que é que eu faço? Eu pego... Por que só até os anos 70? Porque o John Lennon morreu em 1980, né? Aí não é justo. E aí, como é que teria sido a discografia dos Beatles se eles não tivessem acabado e tal? Aí eu construo ano a ano, disco por disco. É legal, mas vou tocar só uma. Vamos embora que eu já tô cansado. E aí eu vou... Só de mal, eu vou tocar a maior clichê de todas. Tocar a maior clichê de todas, né? Do repertório dos Beatles, que é a clichê das clichês, né? Porque tá num tomzinho aqui, um tomzinho mais massa, entendeu? Porque no tom do Paul não tem quem aguente, então eu baixei 2.227 tons. Yesterday all my
my trouble seems so far away. Now I look as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, negativo já falava. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Exatamente. Fui pro tom do Elvis. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. É isso aí, valeu, gente. Obrigado pela paciência, pela zoada, por terem tido coragem de ficar até aqui e por terem me ouvido cantar no final. Isso é muita coragem de vocês. Foi show, muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Ou já posso ir embora assistir a novela? É possível, meu amigo Rony. É possível. Valeu, valeu, galera. Valeu, obrigado. Foi show. Superou as expectativas. Ia ser 1 hora, virou 1h50. Valeu. Valeu, grande Kleber. Obrigado, meu irmão. Show demais. Vão rolar outras. Com outros temas. Certo? Olha aí, bora montar. A gente tem que mudar o tom hoje em dia. Naquele tempo eu cantava no tom original, agora não consigo mais não. Né? Bora montar, arranjo aí. Valeu, PA. Obrigado. Valeu. Vou fazer a live dos anos 70. Fazer uma live só de Wings. Que o Wings só anos 70 tem dá uma live do caramba. Vou fazer uma live do Wings. Né? Pegar os discos de um por um, fazer a live todinha do Wings, do John. The Doors, fazer The Doors também. The Doors cabe uma live com toda a discografia do The Doors, analisando também disco a disco. Eu fiz essa aqui. Tem uma galera que dá pra fazer isso aí. Belchior. Dá pra separar os do Fagner, fazer uns dos engenheiros GLM, dá pra fazer uma parada massa. E assim segue. Vocês vão indicando aí outros tons e tal. Que de vez em quando eu vou fazer essas lives, ou falando de discografias, ou analisando um disco, ou analisando a obra de um artista, enfim. Segue o barco. Valeu, rapaziada. Foi show, obrigado. Vou deixar gravado. Valeu.